Evangelizar. Você sabia que a maior parte das pessoas que fazem esse trabalho acabam fazendo de forma errada? Então, como fazer de forma correta? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Evangelizar é algo muito importante e necessário para o crescimento da igreja. Porém, quando esse trabalho acaba sendo feito de forma errada, os resultados não são alcançados. E o erro que muitas pessoas cometem é de se preocupar em sair para as ruas e entregar panfletos em grande quantidade. Mas esse não é o correto a se fazer. Por que entregar panfletos não é o correto a se fazer, se a igreja sempre fez isso? O problema não é entregar os panfletos. O problema é a maneira como entregamos. Nós pegamos os panfletos e saímos aí desesperados para entregar o maior número possível, porque no nosso pensamento nós pensamos que evangelizar é a quantidade de panfletos que entregamos, quando na verdade o mais importante é apresentar o conteúdo que nele está escrito. Primeiro, o panfleto tem que ter versículos bíblicos, uma pequena explanação da palavra de Deus. A pessoa que evangeliza tem que saber o que nele está escrito e saber como aplicar para a pessoa que está ouvindo. Outro erro que acontece nas evangelizações é que as pessoas saem com muita pressa de voltar e acabam cometendo erros graves. Erros esses que impedem que o resultado apareça. Primeiro erro: colocar panfletos nas caixas de correio. Quem é que nunca fez isso? Você já deve ter feito isso. Mas se você fez, saiba que você fez da forma errada. Isso não pode acontecer. As pessoas que recebem panfletos da palavra de Deus na caixa de correio simplesmente vão pegar, se ler e não vão dar atenção e logo jogarão no lixo. Outro erro que acontece é entregar o panfleto para a pessoa sem dizer nenhuma palavra. A pessoa que receber o panfleto vai pegar por educação, mas quando você virar as suas costas, ela vai amassar e jogar no lixo. Esses erros acontecem porque nós nos preocupamos com o que vamos fazer depois do evangelismo. Nós marcamos os evangelismos, mas na verdade deixamos outros compromissos para depois. E isso acaba nos impedindo de fazer com qualidade um serviço para o reino dos céus. Quando você for sair para evangelizar, no dia do evangelismo, não marque nenhum outro tipo de compromisso. Não marque de sair com seus amigos. Não marque de fazer nenhuma outra tarefa. Deixe o dia reservado para falar da palavra de Deus para as pessoas que você encontrar. Evangelismo é você ensinar a palavra do Senhor. É você falar para a pessoa daquilo que você vive. É você falar para a pessoa do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Evangelizar é algo que você precisa viver. Evangelizar é algo que você precisa sentir. Jesus nos deu um ótimo exemplo de como evangelizar. Quando ele olha para a multidão no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, ele olha para a multidão e as vê como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para as pessoas e teve compaixão delas, sabendo que elas precisavam de um pastor, a saber, Jesus Cristo. Esse deve ser o seu e o meu sentimento quando sairmos para evangelizar. Olhar para as pessoas e ver a necessidade espiritual que elas estão passando. Mostrar para elas que elas precisam de alguém para conduzir a sua vida, para mostrar-lhe o caminho e para dar o alimento na hora certa. Se nós não tivermos compaixão pelos pecadores, nós não faremos o evangelismo de forma correta. Faremos de qualquer jeito, talvez para mostrar que estamos fazendo, ou talvez para não sermos cobrados por alguém. No capítulo 17 do livro de 2 Crônicas, Josafá nos dá um outro exemplo de como evangelizar de forma correta. Na epígrafe do texto, ali está escrito: Josafá se preocupa em ensinar o povo, em ensinar a lei de Deus para as pessoas. E no decorrer dos versículos do capítulo 17, você vai ver que Josafá juntou sacerdotes, juntou levitas e saíram para as ruas, não para entregar panfletos, mas para ensinar a palavra de Deus. E diz a Bíblia que o povo que ouviu começou a temer ao Senhor. As pessoas hoje precisam voltar a temer a Deus, voltar a respeitar ao Senhor como Deus. E elas só vão fazer isso
quando ouvirem a palavra do Senhor, a palavra dita com verdade, a palavra ensinada, o verdadeiro evangelismo. Para um evangelismo ser bem-sucedido, não importa a quantidade de panfletos que você entregue, não importa quantas horas do dia você vai gastar. O importante é que a pessoa com quem você conversa entenda realmente o plano de salvação de Jesus Cristo para a sua vida. Da próxima vez que você sair para falar da palavra de Deus, não se preocupe com o horário e também não se preocupe com a quantidade de pessoas. Fale com uma, mas mostre para ela o verdadeiro sentido da salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, o ID de Jesus é uma ordem para toda a igreja. Ele não especificou nenhum grupo, ele apenas disse ID. E esse ID é para pastor, é para levitas, cantores, membros, qualquer pessoa. É uma ordem e essa ordem deve ser cumprida, porque muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas pela palavra de salvação. Muito bem, evangelize, fale da palavra, fale de Jesus. As pessoas precisam ouvir da sua boca o plano de salvação de Deus para a vida dela. Deus que abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.